Olá, oitavo ano, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 29/11 de 2021. Hoje, nós vamos, na nossa aula, falar um pouquinho sobre estatística. Conceitos quais vocês já conhecem, já trabalharam no sexto ano, no sétimo ano, vão continuar desenvolvendo um pouco agora no oitavo ano, nosso último capítulo, e vocês vão ver também, quando chegarem no ensino médio, vão estudar a parte de estatística e probabilidade mais aprofundada, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouco de estatística e algumas observações vou colocar no quadro, e vocês já sabem que todas as observações que eu coloco no quadro, vocês devem colocar no caderno, certo? Então, nós estamos aí encerrando o nosso capítulo de circunferência e iniciando o nosso capítulo de estatística, ok? Então, quem está com o livro, abre o livro no capítulo de estatística e também o caderno, e quem está somente com o caderno, abre o caderno para nós colocarmos as observações ao desenvolver da nossa aula, certo? Então, quais são os conteúdos do contexto conceituais que nós vamos ver? Nós vamos trabalhar com população e amostra, certo? Rol, que vocês já conhecem, já trabalhamos bastante com rol. Intervalos e frequências, né? E gráficos, diferentes tipos de gráficos. Todos aqueles gráficos que vocês costumam ver no dia a dia e que nós já estudamos um pouquinho em anos anteriores. Gráficos de barra, gráficos de coluna, gráficos de segmento, o famoso gráfico de pizza, certo? Então, gráficos de diferentes tipos. Então, se vocês acompanham aí um pouco, assim, redes sociais, né, a televisão, vocês sempre vão estar vendo diferentes tipos de gráficos, seja no jornal, numa revista, na internet, na TV, certo? E esses gráficos, eles estão ainda mais no auge quando eles vão demonstrar essa parte que fala do Covid. Querendo ou não, infelizmente, às vezes quando a gente liga a TV, só tem notícias ruins, né? Então, a gente vê sempre os gráficos estão presentes nas notícias, né? Onde foi que aumentou, onde foi que diminuiu a quantidade de mortes, pacientes, leitos, né, hospitais. Então, a estatística, ela está nos rodeando no nosso dia a dia, seja ela como for. Então, nos tempos atuais, é muito comum a gente observar a estatística no cotidiano. Desses exemplos aí que eu falei, qual deles você observa a estatística? Esses textos, eles são muito encontrados quando estamos lendo qualquer tipo de reportagem. Então, vários exemplos aí que eu dei e que você ainda pode citar mais inúmeros exemplos. Então, é isso que eu quero que você faça no seu caderno agora. Você vai dar uma paradinha, vai pegar o seu caderno, vai colocar bem bonito o tema estatística e vai colocar aí a questão de número 1 para você já ir desenvolvendo agora. Vocês vão colocar aí 10 exemplos de onde vocês podem observar a estatística no cotidiano, certo? Então, colocando a data, você vai colocar o tema estatística da forma que você achar que deve ser melhor para você, né? Estatística, questão 1, e colocar aí
10 exemplos onde podemos observar a estatística no nosso dia a dia ou no nosso cotidiano, certo? Porque é o que mais a gente vê por aí. Já falei alguns deles e vocês podem aí complementar com mais alguns. Se quiser colocar mais de 10, também pode. Só não coloquem menos de 10. Lembrando que ao final da aula, vocês devem tirar o print, tirar foto da atividade, certo? Que foi feita no caderno ou no livro, mandar pelo aplicativo para a nota. E lembrando que estamos pertinho da semana teste, né? Quem está presencial e quem está online vai fazer o teste no mesmo dia, na mesma hora. As questões vão estar disponíveis a partir das 8 horas da manhã no aplicativo e vai ter lá o tempinho que você deve devolver as questões, a foto pelo aplicativo, ok? Então não perca, já foi colocado as datas de oficina, de matemática. Então a partir das 8 horas você já fica lá esperando, vai ter a data e todo mundo vai fazer no mesmo dia, certo? E entregar o seu testezinho. Não terá trabalho nenhum essa unidade, nem para matemática e nem para oficina. Vamos ter os testes e a nossa avaliação, ok? Então, nós temos alguns tipos de gráficos que eu já falei, certo? E vários tipos de exemplo que você pode colocar aí. Então, estatística é um conjunto de técnicas e de métodos de pesquisa cujas informações facilitam o controle dos estudos dos fenômenos de ocorrências, que podem ser ocorrências com certezas e com incertezas, porque às vezes a gente sabe o que vai acontecer, mas às vezes a gente não sabe o que vai acontecer. Então, os fenômenos certos e os fenômenos incertos são estudados pela estatística, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho de população, amostra, rol, intervalos e frequências. Por quê? Porque é o básico aí da nossa estatística, certo? Então a gente tem que trabalhar com estímulos, com iniciativas, certo? Muitas coisas aí, interpretação de gráficos, principalmente porque os gráficos precisam ser interpretados para buscarmos as respostas, né? E ver aí os diferentes métodos para a resolução, porque cada questão ela vai ter um método diferente de resolução. Então nós temos que buscar a forma de resolver, certo? Vamos falar um pouquinho de população e amostra. Estamos pesquisando, digamos, em uma empresa, a qualidade das refeições no refeitório. Para que isso seja possível, a empresa deve ser consultada, certo? Elas representam a população ou o universo estatístico, o mesmo que acontece, por exemplo, na escola. Nós temos as pessoas, então nós temos ali a população. E o que é população? É o conjunto formado por todos os elementos que vão nos fornecer aqueles dados. Se eu estiver fazendo uma pesquisa na escola, a população, posso dizer que são os alunos e os funcionários. Mas se eu estiver fazendo uma pesquisa somente na sua sala, a população vai ser as pessoas somente da sala de aula do 8º ano. Então, depende muito de onde a gente quer trabalhar para que se tenha aí a população. Se não tiver condições de pesquisar com todas as pessoas da empresa, certo? Aí o que é que acontece? A gente pega uma pequena quantidade, que é chamada de amostra. E aquela amostra, que é a pequena quantidade da população, se for uma empresa muito grande, que a gente não consiga falar
com todas as pessoas, a gente vai pegar uma pequena ou uma grande quantidade, e essa grande quantidade vai ser chamada de amostra, né? E amostra, então, é o quê? É um subconjunto da minha população. Se eu não conseguir falar com todos, eu posso pegar um pedacinho, um pouquinho, para que possa representar, certo? Então, nós vamos pesquisar em vários setores, os diferentes sexos e diferentes faixas etárias, porque a gente não pode deixar ninguém de fora, né? Tem que pegar várias idades, vários lugares, né? Masculino e feminino, para que não possa ficar uma coisa muito diferenciada. Então, a gente tem que mesclar, certo? Então, nós temos a população, que é o conjunto inteiro, e a amostra é uma parte, digamos aí que é um subconjunto. A estatística, ela é usada para contar a população desde a antiguidade. Um dos registros antigos mais conhecidos é citado na Bíblia, que conta a viagem de Maria e José fizeram na época em que Cristo morreu. A intenção dos governos era de contar a população para controlar melhor o recebimento dos impostos, embora não fosse esse o nome dado naquela época. Muitos reis e imperadores usavam essa técnica para fiscalizar os seus súditos, certo? Então tá aí um pequeno trecho de um texto de um livro que fala da estatística de uma forma já bem antiga, certo? Então agora vamos falar um pouquinho de rol. Vocês ainda lembram como é que se trabalha com o rol? Para que serve o rol, né? O rol é toda a sequência numérica que eu posso colocar ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Lembrando que, independente da ordem, tem gente que gosta de colocar em ordem crescente. Eu sempre também trabalho colocando em ordem crescente. Mas se a gente colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente, também não tem problema nenhum. A gente vai conseguir trabalhar do mesmo jeito. Porque de frente para trás ou de trás para frente, os números vão estar em ordem. Então, a gente vai conseguir trabalhar com aquela sequência. Por quê? Porque pode aparecer números não repetidos, mas pode aparecer números repetidos. E esses números repetidos, eles têm que ficar juntinhos um do outro, na mesma sequência, já que eu estou colocando ele ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, os números que possuem números iguais, eles têm que ficar ali juntinhos um do outro na sequência, porque às vezes os dados das questões ou em qualquer lugar que vocês estejam vendo, podem vir dados desorganizados, vários números, pode ser idade, altura, quantidade de pessoas, né? Então, podem estar desorganizados. Então, o rol, ele serve para a gente fazer aquela organização dos dados, né? Em sequência, em ordem crescente ou decrescente. Para a gente ver exatamente quantas pessoas, né? Ou a quantidade das coisas que eu necessito, que pode aí estar variando de acordo com o rol, que são os números que podem ser repetidos ou não repetidos, certo? Então, vamos falar agora um pouquinho de intervalo e frequência. Então, o intervalo, certo? A gente pode chamar aí a diferença de um para o outro. E frequência é quantas vezes aquele número oferece. Se a gente for observar, digamos, vou utilizar o exemplo da sala de aula de vocês.
Quantos alunos tem com 12 anos, com 13, com 14, com 15, com 16, com 17? Então, para cada idade, eu vou ter uma frequência de alunos, ou seja, 12 anos. Aí eu vou ver quantos alunos na sala tem com 12 anos. Posso ter alguns alunos, ou nenhum, posso ter muitos, né? Ou poucos. Se aí eu perguntar quantos aqui tem 13 anos, aí eu vou saber a frequência, o número de alunos que possui 13 anos. Próximo, 14 anos. Aí vão me dizer quantos tem 14. 15, quantos tem 15, quantos tem 16, quantos tem 17. Então, a frequência vai ser a quantidade, certo? De elementos que eu posso trabalhar com aquele intervalo, certo? Agora, antes de a gente falar de gráfico, eu vou ler, certo? Um pequeno desafio para vocês ficarem aí pensando e, se possível, colocarem a resposta e enviar para mim pelo aplicativo, ok? Só escutem, não precisa copiar nada, só escutar o texto. Polícrates, tirano de Samos, pergunta a Pitágoras qual o número de seus alunos, o número dos seus alunos. Ditoso Pitágoras, filho das musas, diz-me, quantos atletas preparas na tua escola para o glorioso exercício da filosofia? Eu te digo, Polícrates, metade estuda as ciências matemáticas, a eterna natureza é o objetivo dos trabalhos de 1/4, 1/7 exercita o silêncio e a meditação. Há, além disso, 3 mulheres, das quais Teano é a mais notável. Eis o número de alunos. Então, se você quiser pensar, certo? Essa atividade é só uma atividade de desafio para você pensar um pouco, porque é da antiguidade, certo? É de um livro antigo e é um enigma juntando aí a estatística com a antiguidade, falando do filósofo, falando de Pitágoras, que vocês conhecem bem, que nós trabalhamos com Pitágoras numa determinada época e vocês ainda vão continuar. Então, só para se caso você quiser pensar, quiser pesquisar, quiser discutir com alguém da sua casa, com alguns dos seus colegas, certo? E resolver isso aí, certo? Não é para pesquisar e colocar a resposta, porque não vale nota. É só para se você, com a sua consciência, quiser tentar fazer sozinho, quiser pensar, eu quero pensar só, ou eu quero discutir com meus familiares, ou eu vou ligar para um amigo para a gente conversar, para a gente debater, ou eu mesmo vou tentar fazer sozinho e vou colocar a resposta. Você manda para mim e diz por quê, certo? Agora, se você for perguntar a outra pessoa a resposta, for pesquisar na internet, pesquisar em livros e colocar a resposta, então é melhor não fazer, ok? Então, vou repetir o texto. Polícrates, tirano de Samos, pergunta a Pitágoras qual o número de seus alunos. Ditoso Pitágoras, filho das musas, diz, quantos atletas prepara na tua escola para o glorioso exercício da filosofia? Eu te digo, Polícrates, metade estuda as ciências matemáticas. A eterna natureza é o objeto dos trabalhos de 1/4. 1/7 exercita no silêncio da meditação. Há, além disso, 3 mulheres, nas quais Teano é a mais notável. Eis o número de alunos. Então, tá aí o desafio da matemática e da antiguidade para quem quiser descobrir e pensar um pouco, ok? Então, agora nós vamos voltar um pouquinho para a nossa parte de estatística, falar de gráficos e relembrá-los, né? Porque já falamos, já foi visto, já foi relembrado, já foi estudado e vocês veem no dia a dia.
nós temos os gráficos, certo? De barras, de segmentos, de setores, de colunas. Então, eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Uma escola faz um teste de sondagem com a participação dos seus 800 alunos. Os resultados obtidos se encontram na tabela disposto abaixo, e nela também estão representadas as notas obtidas dos alunos. Então, vocês vão ver em barras, em segmentos, em colunas, certo? E em setores, ok? Vamos relembrar. Segmentos, barras e colunas, né, que são horizontais e verticais, e os gráficos setoriais, né, que é o famoso gráfico de pizza, que é o que a gente mais costuma ver, o que a gente mais representa, certo? Então, a estatística, ela pode ser aí trabalhada de acordo com cada questão em cada gráfico. Eu posso falar de um assunto, como diz aqui, a escola fez um teste, como vocês vão ter aí o teste, com os 800 alunos. O resultado se encontra na tabela e também tem as notas. As notas dos alunos são 6, 7, 8, 9, 10 e o número de alunos são 120, 100, 80, 300 e 200. Se eu juntar tudo, eu vou ter aí o resultado de 800 alunos. Então, se eu quiser representar o meu exemplo em gráfico de segmentos, que é aquele de pontinhos, eu posso. Se eu quiser representar a minha notícia em colunas, onde as barras estão para cima, assim, certo? Na vertical, as barrinhas que a gente encontra uma do lado da outra. Posso representar a minha notícia em barras, que elas estão assim, uma do lado da outra, na horizontal. E posso também representar em setores, onde a gente tem aquela divisão que podemos chamar da famosa partilha do gráfico de pizza, certo? Então, outros exemplos. Para que serve a tabela, certo? Se eu tenho dados em forma de tabela com todas as minhas informações para que eu possa visualizar, é justamente isso. A tabela é um recurso totalmente visual, recomendado para as situações que necessitam relacionar dados a serem comparados e divididos em diversas características, épocas ou regiões. Então, quando a gente vê uma tabela, é totalmente uma forma visual para que eu consiga observar corretamente, né, a leitura através do meu gráfico, certo? Gráfico de barras. O gráfico de barras, ele deve ser usado para relacionar duas ou mais variáveis, porque uns dados vão ficar na horizontal e outros dados vão ficar na vertical, e nós temos aí as barras para ou crescerem ou diminuírem de acordo aí, né? Uma tem que ser em tempo real, a outra representado por quantidade, certo? Nós temos gráficos setoriais, que são aqueles gráficos de círculo, que são os gráficos de pizza. Eles servem para a gente identificar e comparar as diversas partes de um todo, porque quando a gente faz o círculo, a gente vê que ali é o todo, e a separação para a gente ver as partes, certo? Então, as informações, elas são limitadas para que a gente se destaque e veja a parte de dentro do círculo,
ok? Nós temos os gráficos de linhas, né? Aqueles gráficos de linhas que são os pontinhos e as linhas vão subindo, descendo ou ficando constante, certo? Eles são recomendados para mostrar as variações ou tendências de um dado dentro do tempo. Além desse tipo, são comuns também os visuais produzidos para mostrar mapas, fluxogramas, desenhos e relações aos itens, certo? Então, esses tipos de gráficos, cada um tem a sua função. Agora vamos falar um pouquinho do dia a dia. Nos anos de eleição, vocês podem observar com mais frequência, a presença de dados estatísticos na mídia, com pesquisas, intenções de votos e gráficos que mostram a preferência do eleitor. Então, quando é ano de eleição, a gente vê isso o tempo todo na televisão, na rua, em qualquer lugar que a gente vá. As reportagens apresentam as vésperas do dia de eleições, trazem também a probabilidade de um ou outro candidato vencer. Probabilidade, nesse caso, é a chance de vitória de um candidato ter, média em porcentagem. Como eu já falei, a estatística estuda, né, os momentos certos e incertos. Na eleição, a gente tem aí uma incerteza, porque a gente tem a probabilidade de quem vai ou não ganhar. Podemos visualizar e entender melhor as pesquisas realizadas. Nas próximas eleições, você poderá perceber que grande parte dessas pesquisas tem informações que demonstram as chances em forma de probabilidade. Depois de entender esse assunto, você poderá ser bem mais crítico e verificar se as pesquisas são coerentes com a realidade, certo? Então, tudo isso daí, a gente vai trabalhar um pouco nessa parte de como trabalhar com a amostra, com a população. A gente já sabe fazer o rol. Vamos fazer intervalos e frequências através de dados, né? Vamos aprender a ler gráficos, já aprendemos e vamos continuar aprendendo a fazer leitura de gráficos e também a criar gráficos através de notícia, seja ele qualquer tipo de gráfico que eu possa representar, certo? E depois nós vamos estudar nas próximas aulas os tipos de média, certo? As médias de tendências centrais, que são as médias aritméticas, que é a média que a gente utiliza no nosso dia a dia. O exemplo que todo mundo pergunta, a média das nossas notas, do nosso boletim. Nós temos a média da primeira unidade, a média da segunda, a média da terceira e a média da quarta. Então, as 4 no final eu tenho que ter um resultado de 28, que eu tenho que dividir por 4, que eu tenho que ter a média de 7 para ser aprovada. Então, isso é um tipo de média aritmética. Nós temos também a média aritmética ponderada. Nós temos também a média geométrica. Então, tudo isso nós vamos relembrar um pouco nesse início do nosso capítulo de estatística e probabilidade. Então, vocês vão resolver a questão 1 e a questão 2. Vocês vão fazer uma pesquisa, certo? Não precisa ser uma pesquisa muito grande. E se for uma pesquisa muito grande, você só vai anotar a parte principal da pesquisa, que são os dados estatísticos, mas que tem algum tipo de gráfico, certo? Pode ser um gráfico de barra, um gráfico de coluna. Você não vai pesquisar, imprimir e colar, não, certo? Você vai copiar. Copia um pedacinho da notícia que tenha dados estatísticos e depois
faz o desenho lá do gráfico que você tiver vontade e coloca o nome do gráfico. Se você quiser escrever a sua notícia, coloque o nome da notícia, tá? Uma notícia real. Coloque a data e coloque a fonte, onde foi que você viu, certo? Aí você vai escrever um pouquinho da notícia e vai lá fazer o gráfico. Aí o gráfico, se você quer fazer o gráfico de colunas, aí você coloca gráfico de coluna e faz o desenho representativo, ok? Então, qualquer dúvidas, mande pelo aplicativo, estudem para os testes, não perca a data e o horário, mande essa atividade para a nota que pode ajudar aí uma pontuação ou outra no seu teste ou na sua avaliação. Uma excelente segunda-feira, ótima semana e boa aula a todos.